Olá, olá, eu sou a Maria Eduarda Câmara, sou pré-credenciada no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP, sou membro do coletivo negro Brahma Mané e sou bolsista CNPq, Ações Afirmativas, através do projeto Ações de Liberdade em Guarapiranga na segunda metade do século XIX, sob orientação da professora doutora Cláudia Maria das Graças Chaves. Estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica, né, o projeto ao qual sou bolsista, para o seminário de iniciação científica do Encontro de Saberes da UFOP de 2023. Então, vou apresentar o meu projeto. O projeto tem como título Ações de Liberdade em Guarapiranga na segunda metade do século XIX. E tem como objetivos gerais trazer a agência da pessoa negra escravizada como sujeito histórico, um sujeito que conscientemente luta pela sua liberdade, um sujeito que se coloca como agente da sua própria vida, que busca sua liberdade por diversos meios. E no caso da pesquisa que a gente está desenvolvendo, busca a liberdade através dos tribunais. Um outro objetivo foi vislumbrar de que forma os escravizados viam os tribunais como um meio de alcançar a liberdade, porque a gente sabe que a legislação do século XIX, ela era uma das bases para o sistema escravista, né? Então, a gente buscou entender como que as pessoas negras, elas conseguiam usar desses códigos legais em favor delas mesmas. Buscamos também identificar qual que era a importância da frente abolicionista das ações de liberdade na região de Guarapiranga. Porque esse objetivo tem a ver com o próximo, né? Porque, baseando nos escritos da Ângela Alonso, a gente entende que o movimento abolicionista no Brasil, ele foi muito amplo, assim, né? Teve várias frentes, então a gente buscou entender uma frente específica, que era a frente da ação de liberdade, entender se ela realmente teve relevância na região de Guarapiranga. Porque, ao pesquisarmos sobre trabalhos anteriores que trataram sobre ações de liberdade, a gente não conseguiu encontrar nenhum trabalho que teve como objeto de estudo pensar ações de liberdade na cidade de Guarapiranga. Então, a gente buscou fazer um pouco esse movimento para ver se tinha realmente alguma relevância. Entre os objetivos específicos, né, a gente buscou, para o desenvolvimento da pesquisa, identificar entre ações de liberdade presentes no primeiro e segundo ofício do Arquivo Histórico da Casa de Cientistas de Mariana, um conjunto de ações de liberdade que fossem pertencentes à região de Guarapiranga, porque Guarapiranga, ela pertenceu a Mariana, então a gente, ao fazer as pesquisas no arquivo da Casa de Cientista, a gente tinha que ir lendo os arquivos, identificando qual deles se referia à cidade de Guarapiranga, que na época era freguesia. Encontrando esses projetos, a gente teve como objetivo também transcrever e analisar esses processos judiciais, né, essas ações de liberdade, buscando compreender cada uma em sua singularidade, mas também buscando fazer conexões entre elas para que a gente pudesse entender mais esse movimento das ações de liberdade. Um outro objetivo que a gente teve foi identificar, transcrever e analisar outros tipos de documento que não fossem ações de liberdade, como inventários, certidões de batismo, de casamento. E esses documentos eles poderiam nos ajudar a compreender melhor as trajetórias das pessoas escravizadas na região piranguense que recorriam às ações de liberdade. A metodologia que usamos, ela foi baseada em leitura de fontes primárias, com auxílio da ciência e da paleografia, né, que foi muito importante nas pesquisas que a gente teve, tanto no arquivo da Casa Cientista de Mariana, no arquivo da Câmara, no arquivo da Cúria, né, que é o arquivo eclesiástico de Mariana, e também no arquivo público mineiro. Então, o uso das fontes primárias foi basilar, assim, em nossa pesquisa. E, além disso, a gente usou literatura que tratasse sobre o tema. A gente pesquisou e leu textos que falassem sobre a ação de liberdade no geral, que pensassem a ação de liberdade em Minas Gerais e a ação de liberdade em Mariana, por exemplo, já que Mariana tem intensas relações com Piranga. E aí a gente teve alguns resultados obtidos a partir dessas pesquisas, né? Analisando os processos de ação de liberdade, que a gente conseguiu, em média, 15 processos de ação ou manutenção de liberdade. Os processos de ação de liberdade é quando o escravizado ele estava em cativeiro e buscava a sua liberdade, então ele estava em uma condição de
de escravizado e buscava ser liberto, e uma ação de manutenção de liberdade é quando esse escravizado ele já era livre ou já era liberto e estava tendo uma tentativa de escravizar, então ele queria se manter livre. Analisando esses 15 processos que a gente conseguiu reunir, tanto na Casa Cientista de Mariana, quanto no arquivo do Fórum de Piranga, a gente conseguiu alguns resultados na análise dessa documentação. A gente conseguiu perceber com os casos que foram movidos mais de uma vez, ou seja, casos que foram movidos na justiça, aí a liberdade não foi concedida e essas pessoas voltam a recorrer à justiça. Como é o caso de Francisco da Nação, que foi um caso que a gente encontrou no arquivo do Fórum de Piranga, em que ele move uma ação de manutenção de liberdade, ele, na verdade, ele vence essa ação, só que aí depois ele tem uma tentativa de reescravização e ele tenta de novo mover uma outra ação de manutenção de liberdade. A gente achou outros casos similares de pessoas que movem uma ação de liberdade, não conseguem, e aí movem uma outra ação e dessa segunda vez eles conseguem. Então, nesses casos que foram movidos mais de uma vez, a gente pôde perceber que existia uma certa visualidade de que os tribunais seriam um meio dos escravizados conseguirem alcançar sua liberdade. Porque os escravizados, eles vão aos tribunais mais de uma vez. Então, se eles vão mais de uma vez, é porque eles pensam que esse pode ser um caminho para eles conseguirem a tão sonhada alforria. Então, a gente consegue perceber que movimentações de liberdade têm uma certa importância em Guarapiranga, apesar da gente ter dados muito iniciais, e que o tribunal era vislumbrado por certos indivíduos como um caminho possível, ao ponto de eles não conseguirem a liberdade de uma primeira vez, mas tentarem de novo. A gente conseguiu notar também na nossa pesquisa a importância dos laços familiares, que é uma coisa afirmada pela Silvânia Dias de Oliveira, que fez um trabalho sobre as ações de liberdade em Mariana, na segunda metade do século XIX, que ela afirma que os laços familiares eram muito importantes na hora de se provar que era livre. Então, muitas vezes, uma mãe, ela movia um caso de uma ação de liberdade para o seu filho e provava que seu filho era livre porque ele era filho dela e ela já era liberta quando aquela criança nasceu. Então, aquela criança nasce de ventre livre. Então, a gente conseguiu perceber nos casos que a gente analisou que os laços familiares, e não só entre família, mas laços afetivos, de amizade, eles foram importantes para conseguir provar uma certa liberdade perante a sociedade. Com essas ações de liberdade que recorreram mais de uma vez e outras também, a gente conseguiu perceber algo que já é afirmado pela Keila Bringeberg e pela Euciene Azevedo, que mesmo que a legislação do século XIX tenha sido uma das principais bases para o sistema escravista, os escravizados eles usaram o meio jurídico para alcançar sua liberdade, que é uma coisa que ambas as autoras falam em seus trabalhos e é uma coisa que a gente também conseguiu perceber nesse nosso projeto inicial. Uma outra coisa que a gente conseguiu perceber foi a amplitude e os limites da liberdade da população negra no século XIX, né? Que com a pesquisa a gente conseguiu ver que as pessoas negras elas buscavam a liberdade das mais variadas formas e elas tinham entendimentos diferentes do que significaria a liberdade. Então, muitos já se reconheciam como livres e moviam essa ação de liberdade, mas ao mesmo tempo a gente vê como o caso do Francisco da Nação, que era uma pessoa livre, ele move uma ação de manutenção de liberdade, ele ganha esse processo e depois um outro pretenso senhor vem incomodar de novo sua liberdade. Então, a gente percebe como uma pessoa negra no século XIX ela podia ser confundida com um escravizado a todo momento, né? Porque tinha essa quase... Negro era quase sinônimo de escravizado. Então, essa liberdade era muito limitada, o que não significa que as pessoas negras não agiram diretamente para tentar contornar essa situação, né? Porque elas buscaram de mais variadas formas aumentar os limites da sua liberdade, conseguindo a liberdade judicial, né, jurídica, para depois conseguir comprar suas terras, abrir um negócio, etc. Pensando no impacto social e científico da nossa pesquisa, um dos primeiros ponto seria que a nossa pesquisa ela buscou valorizar o arquivo histórico do Fórum de Piranga, que é um arquivo que se encontra em um estado precário, com uma documentação que está em vistas de ser totalmente perdida pela falta de um manejo correto. Fizemos pesquisas nesse arquivo histórico do Fórum de Piranga e, inclusive, pretendemos fazer novos trabalhos, né? Um projeto de mestrado que busque
salvaguardar parte desse acervo ou fazer projetos nesse sentido. Ademais, a nossa pesquisa, ela reafirma uma bibliografia que trata da agência negra nos processos de liberdade. Então, a gente se pauta numa bibliografia que mostra que a pessoa negra, ela foi essencial nos processos de luta pela liberdade. E também a nossa pesquisa buscou compreender a frente das ações de liberdade na região de Guarapiranga, que é algo meio inédito pensando nesse objeto específico. Então, é importante para projetos futuros também, valorizando a área na questão historiográfica. A partir da nossa pesquisa, a gente conseguiu ter algumas conclusões iniciais, como aqueles dos resultados obtidos que já falamos. Mas, reiterando, com os resultados que nós obtemos, percebemos que as ações de liberdade elas tiveram, sim, uma certa importância na região piranguense. E, para isso, a gente precisa, para conseguir fortalecer essa tese, a gente tem que fazer novos trabalhos. Para poder fundamentar ainda mais a nossa tese principal. Uma outra conclusão que a gente teve é a importância de estudar essa questão dos abolicionismos, né? De pensar o abolicionismo como algo plural, e de pensar à frente das sanções de liberdade, assim como os movimentos quilombolas, e de pensar que as pessoas negras elas buscavam pela liberdade das mais variadas formas possíveis. Por fim, em agradecimentos por essa pesquisa ter sido realizada, agradecemos principalmente a CNPq pelo financiamento da pesquisa, a Universidade Federal de Rio Preto e o Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Bem, é isso. Muito obrigada a todos que assistiram.